O ceifador da lua cheia. Capítulo 7. Maki-no-san era um garoto que sobreviveu à última sessão e se juntou ao grupo liderado por So-Yuan. Embora ele tenha o menor físico entre o grupo de So-Yuan, ele tinha aumentado seu peso por pura tenacidade. E aquele pequeno garoto estava deitado no chão morto. Sua aparência estava verdadeiramente miserável, já que ele foi brutalmente espancado até morrer. Seu rosto foi mutilado a ponto de ser irreconhecível, e seu corpo estava cheio de hematomas negros. A aparência de Maki-no-san foi suficiente para trazer à tona a raiva de So-Yuan e a multidão. Quem diabos fez isso? Eu não vou permitir isso. Seus desgraçados. As crianças se espantaram com a raiva. Era difícil acreditar nos olhos deles. Só havia uma razão para a morte de Maki-no-san. Ele era o elo mais fraco do grupo de So-Yuan. E diz que ele tinha o hábito de comer ocasionalmente sua comida racionada. Havia vestígios de comida em suas mãos. Significa que ele foi atacado antes de comer. Song Chang-on franziu a testa e perguntou às crianças. Alguém viu quem fez isso? Todos balançaram a cabeça. Caramba! Precisamos saber quem fez isso para se vingar. Song Chang-on explodiu de raiva. Mesmo que quisesse se vingar, ele não podia fazê-lo porque não sabia o culpado, o que o deixou ainda mais furioso. So-Yuan abriu a boca. Não importa quem. Do que você está falando? Não importa quem deixou Maki-no-san desta forma. O importante é que alguém que nos seguia morreu. Isso. Mesmo que Maki-no-san esteja morto, se decidirmos ficar quietos, todos começarão a nos menosprezar. Sim, mas para nos vingarmos, precisamos descobrir nosso oponente. Mas será tarde demais. Levará, pelo menos, um dia ou dois para encontrar a pessoa que matou Maki-no-san. E se não encontrarmos o culpado, estaremos apenas perdendo nosso tempo e isso certamente fará com que os outros grupos nos menosprezem. Você. Devemos nos vingar agora da mesma maneira. So-Yuan não disse quem seria o sujeito de sua vingança. Mas Song-on já tinha uma ideia de quem ela está falando. Uma criança fraca e impotente como a mais nova dentre os outros grupos. Eram alvos de So-Yuan. Naquela noite, o grupo liderado por So-Yuan moveu-se secretamente. E a criança mais fraca do grupo liderado por Go Yang-san morreu. Era o começo da guerra. Pi-Yuan raspou a parede com a unha. Já fazia um tempo desde que ele raspou as paredes. Pi-Yuan engoliu uma quantidade considerável de musgo que ele tinha reunido em sua boca de uma só vez. Ainda tinha gosto nojento, mas ainda era melhor do que morrer de fome. A guerra das crianças também afetou o Pi-Yuan. A guerra estava tão brutal que era difícil acreditar que estava sendo conduzida por crianças no início da adolescência. Foi difícil no início, mas quando viram o sangue derramado dos outros, as crianças pararam de hesitar. Se eles não encontrassem coragem para matar alguém, então eles seriam os únicos que morreriam. A comida era escassa, e era impossível para todos compartilhar igualmente. Em tal situação, as crianças optaram por reduzir as bocas para alimentar uma a uma. Desde o início, a harmonia e a convivência entre eles eram impossíveis. Toda noite que se passava, alguém sempre era encontrado morto. Uma noite, seria um do grupo de So-Yuan que tinha morrido. E em outro dia, a criança seria do grupo de Yeon-Wyung. Quando a situação chegou a isso, a desconfiança aumentou. As crianças que pertenciam a alguns grupos começaram a sair uma após a outra. Já que o líder decidiu que não poderia protegê-las completamente, ele decidiu sobreviver por conta própria. Assim, os 4 grandes grupos foram divididos em 8 grupos menores. As crianças não confiavam umas nas outras. A comida tornava-se cada vez menor dia após dia, e a luta das crianças ficou mais feroz. A já infernal caverna subterrânea literalmente se tornou o inferno em si. Ninguém podia ficar relaxado, e ninguém podia garantir a própria sobrevivência. Crianças atingidas pela fome tornaram-se tão ferozes quanto as bestas. Felizmente, as crianças ainda não chegaram ao ponto de entrar no espaço onde Pi-Yuan está. As crianças instintivamente ainda sentiam medo em relação ao espaço em que estavam inicialmente confinados. Em particular, a escuridão profunda que os impede de ver qualquer coisa à frente estimulou muito seu medo. Mesmo que estivessem segurando uma tocha ou luz, eles ainda hesitariam em entrar em tal escuridão.
Graças a isso, Pio-on tem sido capaz de viver mais confortavelmente do que as outras crianças. Ele podia comer musgo pacificamente. Mas essa paz parecia ter acabado hoje. Trac! Um pequeno ruído veio para as orelhas de Pio-on. Era o som de passos arrastando no chão. O som era tão sutil que nunca seria detectado por alguém a menos que ele tivesse uma audição sensível como Pio-on. Eles estão aqui. No escuro, os olhos de Pio-on brilhavam nitidamente. Não era só um ou dois. Pelo menos 4 pessoas estavam se movendo juntas. A sala de Pio-on era na área mais profunda. Então não era um lugar onde alguém poderia se perder acidentalmente. Era um lugar que nunca poderia ser alcançado a menos que alguém visitasse intencionalmente. Então, as pessoas que apareceram aqui devem ter vindo atrás de Pio-on com um certo propósito. Um propósito ruim. Tem certeza que este é o lugar certo? Esse sim, tenho certeza. Por que está tão escuro? Eu não consigo nem ver nada na minha frente. As vozes dos visitantes ecoaram na escuridão. Eles tentaram sussurrar, mas dado que não havia móveis ou objetos na sala que pudessem absorver o som, suas vozes ainda ressoavam bem alto. Então, uma das crianças ateou fogo na tocha que ele estava segurando na mão. Ele queria se mover o mais secretamente possível, mas quando sua visão ficou limitada devido à escuridão, ele não teve escolha a não ser acender uma tocha. Quando as tochas foram acesas, seus rostos foram revelados. Eram Yeon-wung e as outras 3 crianças que o seguiam. Depois de perder um olho para Pio-on, Yeon-wung estava esperando uma chance de se vingar. No entanto, a memória do dia em que ele perdeu os olhos para Pio-on era tão forte que não podia deixar de hesitar. Mesmo sendo o líder de um grupo, ele estava apenas na adolescência. Nunca é fácil livrar-se do medo uma vez impresso na cabeça. Se não fosse pela falta de comida, as crianças estariam em uma situação pacífica. Isso, consequentemente, faria com que a vingança de Yeon-wung fosse adiada. No entanto, a falta repentina da comida levou a uma briga entre as crianças. Como a situação das mortes ocorria todos os dias, seu medo de Pio-on desapareceu. Yeon-wung matou 2 crianças. Ele se tornou uma besta que provou o sangue dos outros. Ele pensou que agora era o momento para superar seu medo matando Pio-on. Depois de matar Pio-on, ele lutará contra So-yuan e Kang-il e se tornará o único líder da comunidade subterrânea. Esse era o objetivo final de Yeon-wung. Yeon-wung segurou uma tocha e acendeu todos os cantos da sala. Mas Pio-on não foi visto. Por quê? Ele não está aqui. N9. Tenho certeza que ele veio para aqui. Droga! Onde ele está? Uma expressão confusa apareceu no rosto das crianças. Foi então que... Ai! De repente, uma criança gritou. Yeon-wung, surpreso, virou a cabeça em direção à criança. O que há de errado? Ah! Algo mordeu meu pé. A criança gritando não falou e recuou. Quando a tocha iluminou o rosto da criança, seu rosto havia ficado preto e espuma começou a se formar em sua boca. Ah! Tund! Então, eles ouviram algo rastejando na escuridão. Yeon-wung segurou a tocha em direção à área onde o som foi ouvido, mas não havia nada lá. Ugh! Então outra criança gritou. Quando Yeon-wung virou a cabeça rapidamente, ele viu seu capanga já deitado no chão. E então veio a visão de um objeto negro movendo-se rapidamente. A sombra negra se movia em um instante e se moveu pelas costas do último garoto. Seu desgraçado! O garoto, que era o alvo da sombra negra, deu um soco. Como as outras crianças, era um punho coberto de sangue de outra pessoa. Embora ele não seja tão notável em qualquer outra coisa, ele era confiante o suficiente para lutar. Seus punhos foram afiadamente e elaboradamente apontados para a cabeça da sombra negra. Mas naquele momento, a cabeça da sombra negra cintilou como uma vela ao vento e desapareceu da vista. Kakugek! Então o menino de repente se viu incapaz de respirar. A sombra negra rapidamente apareceu atrás dele e se prendeu nas suas costas como uma cigarra. A sombra negra era Pio-on. Os braços fortes de Pio-on estavam enrolados no pescoço do garoto como uma cobra. O rosto do garoto ficou branco em um instante. Os vasos sanguíneos no pescoço foram bloqueados e o suprimento de sangue para o cérebro foi cortado. Seu desgraçado! Solte Joha!
Yeon-wung apontou uma tocha para Pyo-won e gritou. A luz forte criou sombras escuras no rosto de Pyo-won. A sombra escura tornou a impressão do Pyo-won mais intensa. Havia um vislumbre de medo aos olhos de Yeon-wung, que estava olhando para Pyo-won. O medo que ele tinha lutado para suprimir foi instantaneamente revivido quando ele viu Pyo-won. Esse tipo de medo é como mofo, e não importa o quanto você esfregue e limpe, ele vai crescer e poluir sua mente. Havia uma mistura de constrangimento, confusão e medo em seu olho restante. Porque em um instante, todas as crianças que vieram com ele foram impiedosamente atacadas por Pyo-won. O fato dele nem ter visto como Pyo-won dominou as crianças, ampliou ainda mais seu medo. Kug. O menino, que tinha sido dominado por Pyo-won, estava ficando sem fôlego. Se o tempo continuasse a passar, o garoto certamente morrerá. Pyo-won e Yeon-wung sabiam desse fato. Pyo-won sabia que ele estava em uma encruzilhada. Se ele matar o garoto aqui, Pyo-won se tornaria um assassino. Ele se tornaria exatamente o que os criadores deste lugar querem que ele seja. Ele pensou que um momento como este chegaria um dia, mas aquele momento veio mais rápido do que ele esperava. Pyo-won poderia decidir não ser um assassino e não ter sangue em suas mãos. Tudo dependia da escolha dele. A tonalidade vermelha nos olhos de Pyo-won que só era refletida próxima a uma tocha. Vendo os olhos de Pyo-won, Yeon-wung teve um sentimento sinistro e gritou. Não. No entanto, Pyo-won não se importou e deu mais força ao seu braço. Ele podia sentir o esforço do menino enquanto ele era estrangulado. Mas depois de um momento, a língua do menino saiu de sua boca quando ele caiu no chão. Ele não tinha sinais vitais. Sua respiração parou, e sua temperatura corporal gradualmente esfriou. Era o fim do garoto. Pyo-won não adiou sua decisão de se tornar um assassino. Os criadores deste lugar forçaram as crianças a tomar decisões, e aqueles que não alcançassem os padrões desejados seriam eliminados. Era seleção natural. Tong! O corpo do garoto desabou quando Pyo-won relaxou seus braços. Vê você. Yeon-wung deu um passo atrás. O impulso que ele tinha quando decidiu vir aqui havia desaparecido há muito tempo. Ei, seu desgraçado! Você matou o Jong-ha. Ele também matou várias pessoas, mas Yeon-wung ainda xingou Pyo-won por matar o garoto. Pyo-won não tinha uma desculpa. Ele ainda se considerava fraco. Mas, na verdade, ele não era fraco. Adaptando-se à escuridão, ele era mais venenoso e mais forte que Yeon-wung. Até mesmo Yeon-wung instintivamente reconheceu esse fato. O medo que Pyo-won tinha plantado nele era como um fungo que continua a ficar preso firmemente em sua mente. Mesmo que ele o deixe viver aqui, Yeon-wung nunca mais será capaz de enfrentar Pyo-won novamente. O medo que Pyo-won tinha plantado no coração de Yeon-wung era aterrorizante desse tanto. Yeon-wung, que tinha suas duas pernas tremendo e seu rosto com gotículas de suor fluindo incessantemente, provou isso. Pyo-won se aproximou dele. Perdoe-me. Se me poupar, me tornarei seu subordinado. Vê, você vai precisar de um subordinado como eu. Tenho certeza que você vai ser obediente no início. Mas com o passar do tempo, seu medo de mim pode diminuir, e você vai fazer a mesma coisa novamente. Não. Você está errado. Nunca. Yeon-wung, que estava balançando a cabeça rapidamente, abriu os olhos. Porque a figura de Pyo-won na frente dele desapareceu de repente. Que? Antes que ele pudesse encontrar Pyo-won. De repente, uma dor imensurável o tomou. O punho de Pyo-won acertou exatamente a ponta do seu queixo. Seu cérebro tremeu, borrando sua visão. Pyo-won colocou o braço em volta do seu pescoço, não perdendo aquele momento. Com o braço direito, ele puxava contra o pescoço de Yeon-wung, e com o braço esquerdo, ele empurrava sua cabeça para a frente. Yeon-wung lutou contra a dor sufocante. Salve-me! Yeon-wung implorou, mas Pyo-won não soltou o braço enrolado em seu pescoço. Pyo-won murmurou com força em seus braços. A razão pela qual estou te matando é porque ainda estou fraco.